Bom dia, queridos alunos. Tudo bem, sexto ano? Como estamos aí na nossa quarentena ainda? Estão se organizando para a resolução das atividades? Estão enviando as atividades? As que estão enviando, estou recebendo, estou lançando como realizada. Saibam que tudo é válido, o que você está resolvendo, está registrando em fotos e está enviando. Bom, nessa semana agora vamos começar mais uma aula da semana. E tem uma novidade essa semana que esse vídeo de hoje, essa videoaula, ela vai valer 2 semanas. Então aqui nessa videoaula tem atividades para nós fazermos a revisão que vocês fizeram em casa, foi pedido para fazer em casa. Nós vamos ver agora quem acertou. Vocês podem pegar a caneta, o livro de vocês aí. Nós vamos trabalhar o assunto ortográfico e tem uma atividade avaliativa parcial que está sendo enviada pelo Proesc para você resolver e enviar para mim. Então, no decorrer do vídeo eu vou explicar isso lá no final. Então, vamos começar aqui. Hoje nós vamos trabalhar a revisão dos determinantes do sintagma nominal. Na aula passada nós falamos e explicamos e ficou aquela atividade para vocês resolverem, não foi isso? Então, quem são os determinantes do sintagma nominal? Nós já sabemos que o sintagma nominal é o sujeito. Então, o sujeito, o nome já está dizendo, sintagma nominal. O principal elemento do sintagma nominal é o nome. E o nome, ele é da classe de quem? Dos substantivos, não é isso? Quem pode estar acompanhando esse nome? Se tiver determinante, porque às vezes a oração ela não vem com determinante, mas se tiver, ele vai poder ser da classe dos adjetivos, artigos e numerais. Esses aqui são os tipos de determinantes que a gente vai estudar hoje. Às vezes o pronome também aparece como determinante, mas hoje nós vamos dar destaque para essas 3 classes: os adjetivos, os artigos e os numerais, quando funcionam como determinante do sintagma nominal. E a gente vai dar destaque também aqui para a ortografia do uso do S, SS, C, C cedilha, essas letras aí com som de S. Já pegaram o livro? Então vamos lá. Pegar o livro didático na página 11. Vamos corrigir as questões que ficaram na aula anterior. Depois que foi comentado lá o que são adjetivos, o que são numerais e o que são os artigos, vamos conferir agora o gabarito da atividade. Verifique aí se você acertou, corrija. O que você errou, refaça. E depois você vai enviar as fotos da correção. Então, nós temos aí a atividade na página 11, a questão 19. Ela pedia para você ler esse trecho inicial de outra história. Nosso personagem é um herói completo, herói no porte, na pose e na roupa. Aliás, roupa é coisa que herói nem usa. O nosso veste é armadura. Na cabeça, elmo enfeitado com longas plumas. No peito, a couraça que o protege dos golpes. Nas pernas e pés, o ferro da melhor liga. Suas armas são a lança, a espada e a honra. No passado, o herói conheceu fama e glória. Agora, mudados os tempos e os heróis, viu-se transformado em triste figura. De quem será que esse trecho está falando? Acredito eu que todos vocês devam ter respondido de quem? Dom Quixote, não é isso? Nesse trecho inicial da história, o narrador ele faz o quê? Ele conta os principais feitos do personagem ou ele descreve o personagem fazendo a apresentação dele? O que vocês responderam? Vamos conferir o gabarito? Então, a resposta correta, ele descreve o personagem fazendo a apresentação dele. Você viu isso aí bem descrito no texto, não é isso? A letra B. A quais palavras os termos destacados se referem? Indique com setas. Então, vamos ver aqui. Vocês deveriam ter feito setas aqui no texto. Olha só.
Aqui eu tenho. Quem é completo? O herói. Então, a seta tinha que ter ido para a palavra herói, aqui em cima. Ó. Quem é completo? O herói. Era para você fazer uma setinha. Está respondido aqui embaixo, mas é para você fazer a seta no próprio texto. Já está grifado. Você faz a setinha aqui. Quem é completo? Herói. Aí vamos ver aqui no outro. Quem é enfeitado? Quem é o enfeitado? Elmo. Longas é a característica de quem? Das plumas, não é isso? Faça a seta aí se você não fez. Qual é a característica? Melhor é a característica de quem? Da liga. E aqui embaixo, quem é triste? A figura. Ok? Tudo certo até aí? Corrijam. Letra C, ainda desta mesma página. Qual é a função dos termos destacados no trecho? Então, você observa que aqui já temos a resposta. Qual é a função? Confiram aí se vocês acertaram. A função das palavras destacadas no trecho é indicar a característica dos elementos a que se relacionam. Então, qual daquelas 3 classes que nós falamos lá na tela inicial que servem para caracterizar os seres? Os adjetivos, não é isso? Então, os adjetivos, eles servem como determinantes do sintagma nominal. A letra D. No final desse trecho aparece a expressão triste figura, características que também é atribuída a Dom Quixote. Por que ambos as personagens são assim descritas? Vamos ver quem acertou. Porque Dom Quixote é conhecido como cavaleiro da triste figura. Então, esse era a característica principal do Dom Quixote, ser um cavaleiro da triste figura. Porque, na verdade, ele não conseguia ser um herói. Ele pensava que ele lutava, mas essa luta dele era toda imaginária. E Sancho Panza vivia alertando que ele lutava contra vento. E para ele, não, essa luta não era contra os ventos. Letra E. Complete o esquema identificando o núcleo do sintagma nominal, que tem como sigla SN, e os determinantes. Então, você tem aqui, olha, sintagma nominal. Um herói completo. Quem é o núcleo? Herói, não é isso? Então, você deveria ter colocado aqui, na caixinha aqui embaixo da palavra herói, núcleo, que é o núcleo. Serve como determinante, observe aí a resposta na letra E. Você deveria colocar aqui, determinante, e o outro é determinante também. Então, se você tem aqui o nome, que é o substantivo herói, essa palavra aqui, que está servindo como determinante, aqui eu tive um artigo indefinido. E aqui eu tive o quê? Um adjetivo, que também serviu como determinante para o substantivo herói. Correto? Vamos avançar. A letra F. Reescreva a primeira frase passando a se referir a um personagem feminino. Comece assim. Então, estava lá no livro, só para você completar, não é isso? Então, você deveria ter completado de que forma? A letra F. Nossa personagem é uma heroína completa, porque a gente está mudando aqui, passando para o feminino. Nossa personagem é uma heroína completa, heroína no porte, na pose e na roupa. A letra G era para continuar. Reescreva a primeira frase, passando a se referir a vários personagens. Comece assim. Então, aqui eu já tenho no plural. Nossos personagens são uns heróis completos. Verifiquem se acertaram. Heróis no porte, na pose, na roupa. A letra H pergunta: que mudanças aconteceram no adjetivo quando você fez as trocas? Se você for observar, olha, o adjetivo completa, quando você fez a troca. Só um minutinho aí. Quando você fez a troca aqui, heroína completa, aí já no plural, heróis completos. O que aconteceu com o adjetivo? A letra H responde: a flexão do adjetivo alterou-se de acordo com a flexão do substantivo. Então, quem foi que provocou a mudança? Aqui eu tenho heroína.
De herói eu coloquei no feminino, então era herói completo. E quando eu passei para o feminino, heroína, a palavra completo teve que também acompanhar o substantivo. Por isso que você colocou completa. Aqui não, já foi plural, heróis. Aí completos. Está no masculino plural aqui. E aí qual é a resposta? A flexão do adjetivo alterou de acordo com a flexão do substantivo. Quem comanda a flexão é o nome, ou seja, o substantivo. Letra I. Identifique no trecho lido 2 adjetivos que sofrem flexão de número, mas não de gênero. Aí aqui eu tenho melhor, não tem gênero para melhor, é uma palavra que não tem gênero, não pode dizer que está no masculino ou feminino, ele só tem o número, você pode colocar no plural, olha, melhores. E triste, você também pode colocar no plural, tristes, correto? Pode corrigir aí. Agora nós vamos pegar o livro didático, na página 12, só é avançar aí, nós falamos na aula passada dos adjetivos uniformes, também é um complemento dos adjetivos, eles podem ser uniformes ou biformes. Uniformes é quando tem única forma, e o biforme é quando possui duas, quando você pode mudar. Por exemplo, se eu digo menino triste, aí se eu for colocar no feminino, vai ficar menina triste. Então, você teve uma única forma, a palavra triste, ela não mudou, o adjetivo foi uniforme. Como você vê aí no quadro, no box da página 12. Foi colocado o exemplo aí, estudante capixaba. E aí esse estudante pode ser masculino ou feminino, a palavra capixaba que acompanhou não muda, é uniforme. Agora, se você colocar assim, menino lindo e menina linda, você observa que a palavra lindo mudou para linda. Aí vai ser o que? Biforme, quando tem duas formas. Agora nós vamos dar destaque aqui, ainda nessa questão da página 12, para a tira. Leia a tira a seguir e responda as questões propostas. Então, você tem aqui aí a tira, você acompanha a tira da Mafalda Aquino, acompanha a leitura aí. A Mafalda diz: hoje é meu último dia de praia, Miguelito. O que me consola é saber que você mora perto de mim. Lá a gente se encontra. Miguelito diz: claro. Aí ela diz: vou te apresentar meus amigos. Ele pensa: o quê? Ela tem amigos? Aí continua pensando no terceiro quadro. Pensei que fosse o amigo, mas sou só um amigo a mais. Então aqui, olha, ele se chateia porque ele acha que ele é o amigo. Então, o amigo dá a característica de ser o único. Mas quando ele diz eu sou um amigo, ela falou que ela ia apresentar os outros, né? E aí ele fica meio que chateado, e no quarto quadrinho aqui não tem fala, eles ficam se olhando, ele olha demais para ela, e no final ele fica aborrecido e diz: você é igual às outras. Então vamos ver a interpretação dessa tira aí. Vocês resolveram? Vamos acompanhar. Questão 20. Quem são os personagens dessa tira? E qual é a relação entre eles? Então, na 20, quem são os personagens? Mafalda e Miguelito. Qual é a relação entre eles? Eles são amigos. E o exercício 21 pergunta: o que Mafalda promete a Miguelito? Ela promete apresentar seus amigos a ele. Certo? Ainda nesta página, questão 22. Observe a expressão facial do personagem Miguelito no primeiro quadrinho. Que sentimento ele expressa? Então, logo lá no primeiro quadrinho, ele está satisfeito, né? No momento que começa a história, aqui você observa, olha, ele satisfeito, a expressão dele. Aí aqui representa satisfação, alegria. Isso pode ser percebido pela forma como foi desenhada a boca dele, essa boquinha aqui quer dizer uma boca de sorriso. A personagem esboçando um sorriso, e também pela resposta, claro, quando ele responde aqui, claro.
Então, ele mostra satisfação e alegria nesse momento. Dada a Mafalda indicando entusiasmo com o que ela disse. Aí o exercício 23. Observe que a expressão facial do personagem Miguelito muda no decorrer da história. Então você já vai começando a perceber aqui a mudança, olha. Olha a mudança na boca dele. Vai mudando. Olha como ficou aqui no final. Identifique os sentimentos revelados pelas expressões faciais dele. No segundo quadrinho e no quinto quadrinho. Qual desses indica tristeza e decepção e qual indicou raiva e insatisfação? Aí você tem aqui, no segundo quadrinho, aqui no segundo quadrinho, foi tristeza e decepção, não é isso? Então, número 1. Aqui no quinto quadrinho e último, foi raiva e insatisfação. Observe a expressão aqui da boca dele, o jeito que ele gritou, você é igual às outras. Então, ele demonstrou raiva e insatisfação. Avançando aí. Ainda nesta página, o exercício 26. As questões 24 e 25 são questões pessoais. Olha, qual a razão da mudança na expressão facial de Miguelito? Aí você poderia explicar com essas palavras. Você pode enviar a foto que eu vou fazer a correção. No caso dessa tira, qual é a diferença entre ser o amigo e ser um amigo? Então, você também responde analisando o que você acha sobre isso. Então, o amigo, já está dizendo, é aquele amigo especial, não é isso? E um amigo é qualquer um, pode ser qualquer um no meio dos outros. Por que Miguelito diz, exercício 26 agora, por que Miguelito diz no último quadro que Mafalda é igual às outras? Então, observa aqui. Provavelmente, ele já passara pela mesma situação com outras meninas antes. Imaginava ser o único amigo delas ou um amigo especial. E descobre que ele é um amigo entre outros. Então, se você respondeu mais ou menos com essas palavras, a sua resposta está correta. Você pode corrigir. O exercício 27 agora. Do livro didático, página 13. Agora, continua aí, mas na página 13. A pergunta. Aqui tem um destaque, aqui a frase no quadro. Pensei que eu fosse o amigo, mas sou só um amigo a mais. Então, você vê aqui o destaque para o e para o um. Indique se cada artigo destacado é definido ou indefinido. Você tem aqui embaixo a resposta. O é artigo definido, ele define o ser, e o um é indefinido. A letra B. Reescreva a frase flexionando o substantivo amigo no feminino. Faça as alterações necessárias. Então, pensei que eu fosse a amiga, mas sou só uma amiga a mais. Você vai perceber também que houve o quê? A flexão dos artigos. Quando eu mudei para o feminino, o artigo masculino passou a ser feminino, a. Quando eu mudei aqui, passou para amiga, aí passou para uma. Para o feminino também, certo? Vamos agora na questão 28. A questão 28 era para você completar as lacunas do texto com os artigos adequados. Então, vamos lá, fiquem bem atentos aí para vocês corrigirem. Aí nós temos no quadro, tinha um quadro para completar, ele não aparece aqui, mas tinha um quadro para você completar as lacunas aí. Acompanhe aí para ver se vocês acertaram. A imaginação e o delírio, aqui entra o delírio de um aqui, cavaleiro andante. Conheça a história de Dom Quixote, que há 4 séculos encanta o quê? Que há 4 séculos encanta o mundo inteiro. O que mais aqui? Um cavaleiro andante que vivia no mundo de sonhos e seu fiel escudeiro resolveram no século XVII caminhar pela Espanha.
é a procura de aventuras. Essa história, a princípio simples, elevou seu criador ao posto de um dos maiores, verifique se acertaram. Aqui, olha, um dos maiores escritores da literatura mundial. Estamos falando do espanhol Miguel de Cervantes, que em 1605 escreveu o livro É o Engenhoso Hidalgo Dom Quixote de La Mancha. Então, o livro. Naquela época, os livros de cavalaria eram muito populares. Narravam histórias fantásticas com personagens nobres, puros e que lutavam pelo amor, pela paz e pela justiça. Miguel de Cervantes resolveu inovar e criou o personagem que gostava demais de ler esses livros. Gostava tanto que enlouqueceu, a ponto de querer imitar seus heróis. Assim nasceu Dom Quixote. Vamos lá. Verificaram aí se acertaram de imitar os seus heróis aí no final? A pergunta: com que finalidade você imagina que as pessoas leem biografias de escritores? Aqui nós temos uma resposta possível. É comum as pessoas lerem biografias para conhecer os principais fatos da vida do escritor, se informarem sobre as obras dele. O exercício 30 agora, na próxima página. Essa pergunta aqui, ela está na página 14. Agora vamos para o exercício 30. Qual ou quais numerais em destaque indicam quantidade e ordem e sequência? Então, nós temos aqui quantidades, 2, ordem e sequência, primeira e segunda. Questão 31. De acordo com a sua resposta anterior, classifique os numerais destacados. Então, 2 é numeral cardinal. Na aula passada nós estudamos o que são os numerais cardinais aí no box. Os cardinais, eles indicam quantidades exatas. Você tem esse box na página 14. Né? Os cardinais são quantidades exatas. Se eu conferir e obter um número, eu vou ter quantidades exatas. E quando eu tenho os ordinais, indica a ordem, primeira e segunda são ordinais. A questão 32, esses numerais destacados não exemplificam todos os tipos de numerais. Que tipos faltaram? Dê exemplos. Então, se você está vendo aqui, olha, você só viu os cardinais e os ordinais. Então, quais foram os que faltaram? Faltaram os multiplicativos, que você vê aí no box. Você pode dar como exemplo dobro, triplo, quádruplo. São numerais multiplicativos, eles multiplicam o número. O nome já está dizendo, multiplicativo. Faltou os fracionários, que indicam a fração, 1/3, 2/4, são numerais fracionários. E os coletivos, que você vai ter uma coleção. A palavra semana é um numeral coletivo, porque ela indica que são 7 dias. Dezena, 10 unidades. E resma quer dizer 500 folhas de papel. Então, até essa parte aí, vocês devem enviar as fotos. Depois que fizerem toda a correção, enviem as fotos via Proesc, tá bom? Vai estar dizendo lá na última tela. E agora nós vamos destacar um pouquinho aqui a ortografia. Essa ortografia que nós vamos dar destaque são as palavras escritas com S, SS, C ou C cedilha, todas com som de S. Mas o que é ortografia? O nome já está dizendo aqui. Olha, vocês vão pegar isso aí no livro de atividades, no volume 2, que é o livro que a gente está agora no segundo bimestre, a unidade 4, na página 33. Dá um tempinho para vocês localizarem aí esse quadro. Sempre venham para a mesa de estudo com os 2 livros, porque tem assuntos que se complementam lá no outro livro. Todo mundo já pegou o seu livro? Então, vamos lá, continuando aí. Vocês podem colocar, toda vez que for dado a aula, você coloca sempre a data lá no seu livro, que foi dada a aula, que vale por uma semana.
Nós temos aqui o que é ortografia. Já, pessoal, já estão acompanhando aí? A ortografia, ela é relativa à grafia correta das palavras. No bimestre passado, nós estudamos o G e J. Estão lembrados? Agora nós vamos estudar a ortografia. Quando é que eu devo usar S, SS, C ou C cedilha? Algumas dicas para desenvolvimento dos conhecimentos ortográficos. Então, para eu saber se a palavra ela é escrita com alguma letra que eu tenha dúvida, para eu melhorar esse meu conhecimento ortográfico, quais são as dicas que eu devo seguir? Ler com frequência, praticar a escrita habitualmente, nunca parar de escrever, que você sempre vai estar lembrando. Consultar o dicionário sempre que houver dúvida. Então, em último caso, você não souber mesmo qual é a letra que preenche, como é que é escrito, você consulta o dicionário. Letra e fonema. O que é letra? Quando fala em letra aqui, representação da letra, é a representação gráfica do fonema. Nós estudamos isso lá no início da unidade 1. Quando você fala, você faz apenas o fonema. O fonema é o som da modalidade falada, que pode ser representado por uma ou mais letras. Aí, quando você representa o som, você está colocando a letra. Entendido? Portanto, letra se refere à modalidade escrita. Uma mesma letra pode representar diferentes fonemas. Por exemplo, a letra S representa fonemas diferentes nas palavras casa, observe que o S está com som de Z aqui, e significa que ela está com som de S mesmo. Continuando. Aqui vamos dar destaque para as que são escritas com C cedilha. Palavras derivadas de vocábulos terminados em to. Aí eu vou dizer canto, canção. Então, se a palavra terminou em to, a tendência dela é receber C cedilha. De canto, eu formo canção. Tor, como infrator, aí eu vou falar infração. Tivo, como relativo, aí eu vou falar relação. Os substantivos terminados em tensão, derivados de verbos terminados em ter. Aí eu tenho aqui, olha, manter vira manutenção, usada o C cedilha aqui. Substantivos terminados em são, derivados de verbos que se retirou a letra R do final. Aclamar, quando você tirou a letra R, aclamação. Por isso, deve ser escrito com o C cedilha aqui. Palavras derivadas de verbos terminados em der, compreender, ficou compreensão, são escritos com S agora. Dir, expandir, fica expansão. Eter, inverter, inverter é inversão. Ertir, como divertir, é diversão. E as palavras derivadas de verbos terminados em correr, como discorrer, discurso. Pelir, como expelir, que vira expulsão. Essas se usa o S. Voltando aqui. As que são escritas com SS. Terminadas em dir, como agredir, que vira agressão. Tir, permitir, permissão. Mir, imprimir, impressão. Ter, remeter, remissão. Der, conceder, concessão. Superlativos sintéticos. Lindíssimo, você usa 2 S's. Belíssima, felicíssimo e fortíssimo. Superlativo sintético porque aumenta o tamanho de lindo, lindíssimo, que você usa essas terminações íssimo, íssima. São escritos com 2 S's. Palavras compostas em que se dobra o S. Mini saia. Aí eu vou dobrar o S, então como eu devo escrever? Com 2 S's. Mini saia. Ante mais social, eu dobrei o S e escrevo antissocial com 2 S's. Nos verbos conjugados no pretérito imperfeito do subjuntivo também se escreve com 2 S's. Se eu colhesse, ó, o verbo aqui, 2 S's, ele é pretérito imperfeito do subjuntivo, porque está dando uma suposição, olha. Se eu colhesse, se tu colhesse, se ele colhesse.
certo? Mas no decorrer da atividade, você vai lançar mão dessas explicações para poder fazer. A atividade dessa ortografia tá no final da tela pedindo para casa para ser feita para a próxima aula. Aí na próxima aula terá a correção, no próximo vídeo aula. Vamos para as orientações de término de aula. Primeira orientação: enviar as fotos das atividades corrigidas e comentadas via PROESC, conforme videoaula. Então, tem a determinação da coordenação que as atividades devem ser enviadas pelo PROESC, tá bom, pessoal? Pessoal que não consegue, envia pelo celular, ela deve ser enviada pelo PROESC para poder ser arquivada. Segunda orientação: ler e resolver a avaliação parcial enviada em atividades pelo PROESC. Ao terminar, fazer o registro das respostas em fotos e enviar. Aqui, você deve prestar bem atenção nesse detalhe. Você vai receber uma atividade, ela não é do livro, ela é uma atividade à parte. Ela é uma atividade avaliativa. Ela está indo pelo meio de atividades no PROESC. E você, ao terminar de resolver, você não precisa imprimir. Você pode só colocar as questões, o número das questões e resolver. Pode colocar no seu caderno os números das questões, enumeradas corretamente, bem legíveis. Se você quiser resolver de caneta, pode resolver. Pode mandar as respostas à caneta. E você pode fazer somente as respostas devidamente enumeradas e legíveis, que aí eu vou fazer a correção. Você envia pelo PROESC as respostas, de acordo com a ordem lá da avaliação e devidamente legíveis. Pode ser resolvida a caneta, preta ou azul. E aqui a última orientação: ler e resolver as atividades de ortografia, que nós vimos agora. Essas atividades sobre ortografia estão nas páginas 14 e 15 do livro didático e será corrigida no próximo vídeo, tá bom? Tudo entendido? Então, por hoje a nossa aula é essa. Vai valer por 2 semanas para você fazer isso aí e enviar, certo? Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o melhor horário que vocês estão escolhendo aí para assistir às aulas de vocês. O importante é que seja no seu momento, em silêncio, no ambiente reservado a estudos e concentração, viu, pessoal? Para estar resolvendo direitinho e aprendendo com essa nova forma de ensinar, tá certo? Beijão a cada um, até a próxima videoaula.